Olá, bem-vindo de volta, amigo aqui do canal que gosta das belas artes, das coisas finas e delicadas da vida e de pintar as unhas. Hoje vamos continuar a sua história favorita, a história do Primarca dos Emperor's Children, Fulgrim. Pra você que não gosta dos Emperor's Children, na cafona, né, grosso, mas você que não gosta dos Emperor's Children, tá aqui pela violência, pela guerra e pela mortalidade da heresia do Horus, não se preocupe, a história também é pra você e vai ter pra todo mundo se divertir no livro de hoje. Mas antes de começar a história propriamente dita, tenho que dizer que eu estou viciado no Total War Warhammer 3. Que jogo legal, cara. A batalha multiplayer do Total War Warhammer 3 é muito divertido. E ontem eu passei um tempão jogando ali no Discord com o Gabriel. E cara, eu preciso dizer, desculpa pelo spam de girocóptero. Foi sacanagem mesmo. Mas foi divertido. E você que quer participar aqui da comunidade, que jogam jogos de mesa, se discutem, bota os memes, é legal, é uma comunidade feliz, pode pedir aí o convite. Infelizmente o YouTube não aceita muito bem links externos, e aí o Eduardo, nosso moderador aqui, não consegue mandar direito os links, mas eu mando se precisar. Então pode pedir aí se você quer participar do canal, e eu vou tentar mandar o link pra você assim que eu tiver tempo. Mas é isso. Obrigado aí a todos por participar da comunidade, vocês são muito legais. E continuando, agora, aonde nós paramos no livro anterior, os Iron Hands estão cooperando tão junto com a legião dos Emperor's Children para derrotar uma espécie de alienígena malvadão chamada Diasporex. Para eles não eram seres humanos, eles eram seres humanos que colaboraram com alienígenas, elas vivem juntinho de alienígena. Tô olhando pra ti, você que é uma waifu dos tal, vocês, desgraça pra humanidade. No caso, os Iron Hands fizeram a coisa certa e estavam aqui fazendo um genocídio completo de uma população humana que se aliou com os alienígenas pra, manter a pureza da humanidade, coisa linda de se ver, o projeto do Imperador. E aqui eles estavam atacando, utilizando o plano do Fulgrim. O Fulgrim percebeu que os Diasporex não saíam do sistema por alguma razão, e eles acabaram descobrindo a fonte de energia do Diasporex e obrigaram eles a uma luta pela sobrevivência. Se eles fugissem, eventualmente eles iriam ficar sem combustível e iriam morrer no frio espacial. Então era uma luta total pela sobrevivência. E o Ferrus Manus, o líder dos Iron Hands, o seu primarca, ele não era um cara muito paciente e ele mandou atacar sem o apoio dos Emperor's Children, e a frota espacial dele avançou contra os Diasporex numa luta absurda. Apesar dos Diasporex não serem tão fortes quanto um Astarte, na questão de batalha espacial, eles eram experts, eles viviam como nômades espaciais. Então se tem algo que eles sabem fazer, é manobrar e coordenar frotas e usar naves de combate no espaço. Então mesmo eles não tendo as habilidades físicas de um Astarte, numa luta espacial, estavam elas por elas. E uma Battle Bard, uma gigantesca nave de combate dos Iron Hands, ficou fora de comissão, e quando ela foi atacada e destruída, os Diasporex conseguiram usar a brecha que essa Battle Bard criou para fazer meio que um envelopamento e quebrar o bloqueio dos Iron Hands, e isso levaria a uma batalha prolongada e no máximo uma vitória pírrica com baixas altíssimas. Com isso, o Fulgrim, o Fugrão, o Fugroso, olhou para isso aí e falou: ai, Ferros, você não consegue fazer nada sozinho mesmo, segura pra mim que eu vou lá resolver. No caso, o Fulgrim, ele tava puto, porque uma vozinha dentro dela dizia que o Ferrus Manus estava roubando-lhe a glória, que o Ferrus Manus atacou por desconsiderar ele como capitão
paz. Ele começou a ficar com certa raiva, um ódio e uma invejinha do Ferros Manos, coisa que o Fulgrim normalmente jamais faria, mas ele estava segurando uma certa espada caótica que ele pegou de um templo de Orgia das Cobras, que não deve pegar uma espada caótica de um templo de nunca, não sei se tu precisa de mais sinal que isso para perceber que o negócio é corrupto, mas o Fulgrim, por estar fora de si, começou a não enxergar direito a situação e decidiu agir por conta própria, porque ninguém iria roubar os holofotes dela. Ele decidiu então invadir a maior a nave de comando dos Diasporex, que ele logicamente concluiu que era a nave principal e que eles dependiam para sobreviver, e provavelmente era ali que teria o seu comandante. E ele percebeu que essa nave também era sempre a mais defendida, então ele entrou na sua nave especial, a Firebird. O que é o Firebird? O Firebird é uma nave de transporte chamada Stormbird, é o padrão normal, e a Firebird é a do Fulgrim. Ele fez várias modificações nessa nave para deixar ela mais rápida, eficiente e bonita. E agora, essa nave muito modificada de transporte do Fulgrim vai ser usada para, junto com outras divisões de assalto, invadir a nave dos Diasporex. E o Fulgrim, então, na sua navezinha pequena de transporte, junto com outros soldados de assalto, foram em direção a fazer uma manobra de invadir a nave inimiga. Alguns já perguntaram aqui, por quê? Por que razão tem invasão de nave no 40.000? Simples. Um Astarte é literalmente feito para isso. Eles são feitos para resistir no vácuo espacial e com a armadura eles conseguem sobreviver bastante tempo. Eles conseguem, dentro de uma nave, o estrago e a destruição que eles conseguem causar. E as naves no 40.000 têm toneladas de armadura por fora, mas por dentro não tem. Então não importa o quão avançado é o teu sistema de rastreamento, o teu motor, o teu escudo, se um Astarte entra e mata todo mundo que está operando, acabou pra ti, a tua nave vai ficar fora de comissão. Então o motivo deles invadirem é por isso, é muito mais rápido, fácil e menos dispendioso em recurso invadir a nave de dentro para fora, e também porque num corredor fechado um Astarte com uma armadura de energia vai matar quase que qualquer coisa. Com isso, o Fulgrim decidiu fazer essa invasão, mas como ele não estava enxergando direito, ele foi muito precoce, coisa que normalmente ele não é com Ferros Manos, e aí ele lançou muito precocemente esse ataque, porque ele não queria esperar, para não perder a vitória e a glória de ganhar essa batalha, e ele acabou indo sem apoio contra a maior nave inimiga, a nave mãe, a mais bem defendida, de uma espécie que sabe lutar no espaço. Quando aconteceu isso, um a um, os outros Stormbirds que estavam com ele foram destruídos e isolados pelos tiros antiaéreos e pelas naves rápidas de Diasporex começaram a atacar. Ele fez várias manobras evasivas, mas eventualmente ele também foi atingido e a Firebird, a nave especial dela, começou a ficar cada vez mais próxima da nave mãe inimiga e cada vez mais o alvo central de todas as naves próximas para destruir. O Fulgrim se meteu num inferno de balas antiaéreas, no caso anti-espaçonave, e conforme ele se aproximava, ele foi cada vez mais cercado por tiros de todas as direções, e conforme a nave dele era atingida que ela ficava cada vez mais lenta, até um momento que ele percebeu pelos sistemas, pelo radar, que ele iria ser atingido e não tinha mais o que fazer. Mas não se preocupe, porque o Ferros Manos Ex Machina, percebendo também que o Fulgrim se botou numa situação de extremo risco por um motivo idiota, ele se meteu entre ele e o fogo inimigo com a nave mãe dos Iron Hands.
o Fist of Iron. E o Fist of Iron, por que é Fist of Iron? É porque ele tem a mão de ferro, é porque ele tem um brinquedinho com o Fulgrim? Não sei. Mas ele se meteu aqui entre o Fulgrim e o tiro inimigo, e ele atraiu o fogo inimigo na direção dela. E se fosse qualquer outra espaçonave, provavelmente ela teria sido atingida e destruída, porque aproximadamente 30% das naves inimigas começaram a focar o fogo diretamente nela. Mesmo assim, como é uma nave dos Iron Hands, é praticamente um bloco de metal com armas, e essa porcaria sobreviveu ao fogo pela sua armadura absurda, e chegando próximo da nave mãe dos Diasporex, ela abriu fogo a uma distância espacial que é praticamente de mano a mano, causando muito dano e se retirando junto com o Fulgrim, que eles conseguiram resgatar na espaçonave. Então agora o Fulgrim foi salvo pelo seu irmão, que estava roubando a sua glória. Normalmente alguém deveria ficar feliz quando tu é salvo da morte certa, mas por causa de uma vozinha na cabeça dela, o Fulgrim ficou emputecido e cada vez mais com raiva. E agora, refazendo a batalha, já que a nave inimiga estava sem mobilidade, eles se aproximaram com mais naves e ele novamente mandou uma ordem de assalto. O Ferros Manos não conversou com seu irmão nesse momento, porque ele simplesmente voltou para uma nave dele, embarcou em outra nave de transporte e foi invadir a nave mãe. Como era o plano inicial, o orgulho falou muito mais alto do que a broderagem. Pô, Fulgrim, é que o Fulgrim não é na broderagem, né? Mas no caso, aí ele foi lá, invadiu junto com as forças de assalto dos Emperor's Children a nave mãe inimiga. Porque se era para ter algum orgulho nessa batalha, ele deveria vencer o comandante inimigo num duelo. É hora do duelo, é hora do duelo. Então ele iria até a ponte de comando inimiga e matar o almirante desgraçado que humilhou ele com as próprias mãos, enquanto ele ia por aí cortando as defesas do Diasporex como se fosse nada, em direção à ponte de comando. Ele encontrou resistência nos corredores, não foi nada perto de um Primarca extremamente emputecido, e ele deixou um monte de corpos cortados pelo caminho em direção à ponte. Chegando na ponte de comando, porém, ai, Fulgrim, seus filhos são bons demais. Ali estava a tripulação inimiga morta, e sobre o corpo dessa tripulação inimiga morta, o Solomon Demeter e o seu regimento de assalto. O Fulgrim olhou para ele, o Solomon tirou o capacete e disse: meu senhor, conseguimos vencer a batalha graças à sua linda liderança. O Fulgrim começou a ficar puto, bateu o pé e começou a andar em círculo e dizer: ai que dia, que coisa, tudo de ruim acontece comigo. E saiu andando, descabelando e gritando e fazendo um petit. E o Solomon olhando sem entender. Bulhofa, a missão era matar o inimigo, ele matou o inimigo. Por que o Fulgrim não tava feliz com ele? Mal sabe o Solomon que ele acabou de ganhar um ticket direto pra lista negra do Fulgrim, e ele vai sofrer, e sofrer muito, porque cara, ele não fez nada errado, ele só cumpriu ordens, era pra chegar na ponte, ele chegou, matou todo mundo, mas o Fulgrim queria ele vencer a batalha, e agora um comandantezinho qualquer tirou a glória dele. Primeiro o Ferros Manos, depois ele quase morreu, e depois o Solomon não, alguém vai ter que pagar por isso, alguém vai ter que sofrer muito. Lamento, Solomon, mas tu vai tá bem ferrado, relaxa, o que é dele tá guardado. E depois disso, depois do seu pitizinho não querer falar com o Ferros Manos, ele recusou conversar com o Ferros Manos, e o Fulgrim tava puto, dizendo: ah, cara, eu preciso de um buraco pra me enfiar, né, porque, né, ele gosta dessas coisas. E aí, de repente, uma anomalia espacial se abriu, e ele decidiu entrar
ele e outras naves dos Emperor Children foram pra longe dali. Chega, sai daqui, esse lugar aqui não foi pra mim. E ele decidiu ir embora. E o Fulgrim, junto com a principal frota dos Emperor Children, saiu daquela missão. E agora, eles vagaram um pouco por alguns sistemas e ele viu mundos Maiden. O que é um mundo Maiden depois que ele entrou nessa anomalia? Os mundos Maiden são os mundos dos Eldari, os mundos que eles construíram quando eles perceberam que o império deles ia cair. Eles terraformaram alguns planetas para que um dia a natureza, a atmosfera e a vida nesse planeta seja ideal para sobreviver e para manter a vida dos Eldari. Esses mundos representam o futuro e a esperança dele, porque hoje eles moram em naves, a maioria. E esses mundos eles acreditam que são tipo o futuro da tua espécie, é o bem mais valioso dos Eldari, e eles construíram esses locais como uma esperança para um dia manter a vida como ela era no seu antigo império. Tá errado, né? Eles vão morrer todo, mas eles acham, né? Deixa o elfo se enganar. E os elfos acreditam, então, que esses mundos lindos e maravilhosos e com uma atmosfera e um ambiente praticamente perfeito para a vida são a sua propriedade e o seu bem mais precioso. E o Fulgrim, quando ele viu esses planetas, o Fulgrim é um homem que reconhece beleza, né? É um homem que sabe reconhecer outros homens e coisas bonitas. E quando ele viu isso aí, ele disse: "Uau, estou encantado. Esse lugar é uma maravilha. Nossa, chego a ficar inspirado. É uma inspiração para os artistas, os poetas. Ai, que coisa linda." Aí ele tirou a roupa, andou ali pela grama, sentiu a natureza, olhou pro mundo. Não, isso aí eu tô brincando, é só para criar a imagem na tua cabeça. Espero que você tenha imaginado. Mas agora, o Fulgrim, depois de ver esses mundos perfeitos, ele falou o seguinte: se nós explorarmos esses mundos, nós vamos transformar eles em uma colônia habitacional cinza, destruída e poluída. Esses mundos são perfeitos demais para serem manchados assim. Então o Fulgrim optou por não relatar esses números para o Império. Não marcar esses mundos, não falar onde é que eles estão, não dar a sua informação e simplesmente deixar eles do jeito que eles são, porque eles eram bonitos demais para serem explorados e destruídos. Olha só, que coisa honrada, que coisa bonita. E isso não passou desapercebido. Os Eldari normalmente não falam com nós monkeys porque eles acham que o ser humano é extremamente inferior, idiota e burro. E algumas vezes eles estão certos, mas os Eldari se-achões, quando eles viram o Fulgrim não destruir, conquistar e ignorar esses planetas, eles acharam, ora, aí tem um monkey inteligente que dá pra conversar e que deve ser uma pessoa do bem. Então, novamente, os elfos, fazendo cagada de julgamento, consideraram que o Fulgrim seria a pessoa ideal para eles mandar um aviso e uma mensagem importantíssima. Então, o Eldred Urtan, ele é o quê? Ele é um Farseer. Farseer são alguns dos Eldari que têm a capacidade de prever o futuro. Seria um vidente, basicamente. E eles têm a capacidade de ver o futuro. Porém, o futuro não é uma coisa certa e fixa, e sim algo fluido. Diferentes ações e eventos podem mudar o futuro e existem várias possibilidades para acontecer no futuro, mas os elfos, eles são uns se-achões com o nariz lá no céu. Então, como esses bichinhos de nariz empinado, quando eles veem o futuro, eles acreditam que eles viram o verdadeiro futuro e que não pode acontecer nada a não ser aquilo que eles viram, porque eles são se-achões. Então, o Eldred Urtan, ele viu um futuro terrível. Ele viu que o Horus, um grande comandante do ser humano, iria atacar e matar
os seus próprios filhos. Ele viu então que o Horus iria cometer uma traição com uma sombra do mal atrás dele. As forças do caos, do imaterial, os deuses do caos estariam usando o Horus como fantoche e fazendo a humanidade cair em uma guerra civil, uma coisa horrível e absurda, com sangue, devastação e morte em um número imenso. Quando ele teve essa visão, ele sentiu uma dor, uma coisa ruim, um negócio horrível, porque tipo, a quantidade de morte, é como se milhões morressem e gritassem, suas vozes ficassem quietas instantaneamente. Eu talvez esteja confundindo com alguma outra coisa, não lembro se essa história bate com... Mas não quer dizer que GW jamais copiaria nada. Mas aqui, ele viu uma coisa muito, muito ruim. E ele também viu o Imperador. Ele viu o Imperador num trono embaixo da terra, fazendo um projeto imenso, com uma luz dourada, um brilho. Porém, um de seus filhos o trairia, fazendo um buraco negro que destruiria aquele projeto do Imperador e a luz se apagava. Ele viu o Magnus fazendo cagada, porque né, Magnus. Ele viu então a traição do Horus e a burrice do Magnus, destruindo o plano do Imperador. E mesmo que os Eldari não fossem tipo melhores amigos da humanidade, ele viria que isso aí é um jeito do caos vir e caos destrói tudo. Então está no interesse deles impedir que isso aconteça e que a humanidade realmente destrua esses deuses do material, especialmente Slaanesh, para que eles possam voltar a viver como eles sempre viveram. Então, que eles não conseguem por causa do Slaanesh, que Slaanesh está tentando roubar a alma de todos os elfos, e com isso o plano do Imperador e o deles, em teoria, convergem na destruição de tudo que é caótico. Assim, ele precisava mandar uma mensagem. Então, o Elder Durthan, aqui no tamanho proporcional ao quanto que eu respeito os elfos, em comparação ao Fulgrim e a Legião dos Leproshilden, que é infinitamente mais legal, o Elder Durthan, ele então chamou o Fulgrim para uma conversa num desses Maiden Worlds, e ele foi junto com um pequeno contingente, e o Fulgrim, junto com sua guarda de elite, foi escutar o que o Orelha Pontuda tinha a dizer. E o Farseer então falou pro Fulgrim: seu irmão vai trair o Império e vai matar todo mundo. E Fulgrim começou: de que você está falando, alienígena estúpido? E o Elder falou: Horus trairá o Imperador. Aí Fulgrim: ai, não me faça rir. O Horus é o mais leal dos irmãos, ele ama o Big E, e ele jamais trairia o Império. E o Farseer então falou: ele está sendo usado pelos deuses do caos. E o Fulgrim disse: não existem deuses. E o Eldred falou: tem sim, tem no outro lado. E o Fulgrim falou: nós já vimos as coisas que tem lá, eles são aberrações burras e idiotas, não existe nenhum deus do outro lado. E o Eldred falou: não, Horus é um trairão e ele tá agindo com o caos. E aí, Fulgrim, você me faz perder a paciência. E ele puxa a espada de prata do Templo das Cobras. E quando o Eldred vê aquela espada, ele imediatamente percebe a presença de uma corrupção, uma coisa do mal, uma coisa que está influenciando e mexendo na cabeça daquela criatura que ele está conversando. E com isso, ele dá o sinal e mais reforços começam a vir do Ebway e começam a atacar o Fulgrim e a sua guarda de elite. Por quê? Porque o Fulgrim aqui, ele percebeu que ele está corrompido, e não é por nada, mas os Eldari se acham os fodões, e eles vieram com um contingente bem pequeno para lidar com o Primarca e com uma guarda de elite. Eles tinham uns tanques antigravitacionais, umas tropas de elite aqui, que foram mortos um a um. Justo, eles têm armas extremamente roubadas,
e eles conseguiram causar algumas baixas na Guarda Elite. Mas eles trouxeram até um avatar de Kane, uma criatura mágica, meio que uma invocação, como eu vou te explicar? Eles fazem um ritual para meio que criar o seu deus da guerra, a visão deles do deus da guerra, para usar ele para batalha. E o Fulgrim matou esse avatar de Kane com as mãos, ele enforcou um monstro de lava. Como? Não sei, não me pergunte, mas o Fulgrim aqui é expert, né, em asfixia, não sei onde é que ele treinou isso aí tão bem, mas ele acabou derrotando o monstrão de lava do Zeldari, e o Eldar fugiu, e aqueles que estavam ali com ele morreram um a um, e o Fulgrim sobreviveu. Mas depois de voltar por espaço, vendo aqueles alienígenas nojentos e com uma vozinha na cabeça falando pra ele mandou a ordem de todos os mundos que eles não registraram, aqueles mundos perfeitos que ele tinha visto, era para ser destruído, incinerado um a um. E eles começaram a bombardear os Maiden Worlds e transformar eles em bolas de chama, e depois um planeta completamente barrento, sem vida, e com uma fumaça, uma atmosfera toda poluída, que seria impossível revitalizar. O Fulgrim é uma bichinha vingativa e ele decidiu queimar tudo depois daquela imensa traição e violência que os elfos fizeram com ele. E nada porque tem uma coisinha falando no ouvido dele pra matar e queimar os elfos e deixar ele sofrer porque quer comer as almas dele. Não, com certeza não. Então, né, fica a dica: se uma voz fala na tua cabeça pra matar todo mundo, normalmente não é bom escutar isso aí, e o ideal é procurar realmente um psiquiatra, porque, né, não é normal escutar coisa em geral. Mas aqui o Fulgrim queimou tudo, destruiu e saiu puto por causa daquele maldito elfo traíra que tentou matá-lo. E falando em Fulgrim puto, se lembra do Solomon Demeter? Pois é, durante as campanhas que vieram depois disso aí, o Solomon foi enviado para um ataque penetrante do jeito que o Fulgrim gosta, no meio de um exército orc, e depois que ele estaria bem avançado, ele iria receber reforço de outras duas companhias e abrir um buraco no meio dos orcs da Mancha Verde e eliminar os orcs da existência. O Solomon, ele era um comandante um pouquinho diferente para os Emperor Children. Ele gostava de personalizar todo o equipamento dele. Todas as coisas que ele tinha era altamente personalizada. A espada motosserra ele botou um cabo mais longo porque ele gosta. E aí, com a espada motosserra ele fez ela de duas mãos. Ele era um comandante direto, diferente dos outros dos Emperor Children. Eles achavam ele mais grosseiro, porque tipo, ele era metódico e um pouco diferente do padrão. E o Solomon, com isso, o pessoal falava às vezes um pouco mal dele pelas costas, mas o método dele era grosseiro, porém eficiente. Ele não se botava em risco desnecessário, e com isso ele não morria. Quando teve ali o ataque contra aquelas cobras malditas, muitos oficiais que queriam a glória e estavam lutando em primeiro morreram, e o Solomon era um dos oficiais mais velhos agora dos Emperor Children, porque ele era inteligente, e mesmo que o Fulgrim ordenou para avançar loucamente, para ser rápido, porque ele disse que ele ia pegar o lugar em 30 dias, ele optou por ser mais cabeça e fazer um avanço mais metódico. Até tem uma discussão deles conversando com ele sobre se isso era o certo, e ele fala: não importa se é certo ou errado, tem que ser bom o suficiente. No caso, ele não se importava se eles achassem que ele estava certo ou que ele estava errado, ele achava que seria suficiente para resolver, e na cabeça dele estava tudo ok. Ele não procurava a perfeição, que nem outros da sua legião. E quando ele estava lutando contra os orcs, ele não veio o reforço prometido e ele ficou isolado no meio dos orcs. Os orcs começaram a avançar em vários pontos. Ele fez uma estratégia defensiva e foi cedendo território.
Mas era uma questão de tempo até acabar a munição e eles ficarem cercados no meio do inimigo e nenhum sinal do reforço prometido no plano, até que depois de pedir ajuda, o único que respondeu foi o Sol Tarvis e o Lucius o Eterno, porque os dois são os excluidinhos do grupo das pessoas legais que não sabiam que não era para ajudar o Solomon e que o Primarca queria que ele morresse. Com isso, o Sol Tarvis e o Lucius e as suas companhias conseguiram quebrar as linhas dos orcs que estavam focados em matar o Solomon e agora resgataram seus amigos e o Solomon sobreviveu de novo. Falando no Lucius, durante esse tempo também, ele descobre que a D'Angelos, você se lembra da D'Angelos, aquela que fez o quadro de sangue, víscera ali do Fulgrim, ela matou um outro relembrador para usar o sangue dele, as entranhas no quadro, e o Lucius, normalmente, se tu vê alguém fazer uma coisa dessa, tu mete uma bala, mas quando ele viu o quadro, ele ficou encantado, e ele começou a seguir o que ela fazia. Ela se cortava e fazia sangrar a pele, e ele começou a fazer a mesma coisa. E aparentemente aquele quadro perfeito que ela fazia, aquela coisa horrível e grotesca que só quem é corrompido por Slaanesh acha lindo, o Lucius, cara, ele foi corrompido pela visão do quadro, porque o demônio que vivia na espada, o demônio maior de Slaanesh, agora começou a viver nesse quadro terrível que ela criou. E esse quadro estava no meio da nave-mãe do Fulgrim, espalhando a corrupção caótica para os outros Astarte. Aquela vozinha que falava com o Fulgrim agora estava falando com bem mais gente, e principalmente os mais orgulhosos que buscavam a perfeição ali na Legião começaram a ser muito afetados. Até tem uma história de um comandante que vai lá dar o aviso pro Fulgrim que o Solomon sobreviveu, e o Fulgrim diz quem é que salvou ele, e ele diz, foi ali o Sol Tarvis e o Lucius. Aí ele falou, nossa, que corajosos, manda eles para Estivan 3, eles vão para Estivan 3, bota eles na coligação de Estivan, porque né, todos os três aqui iam para a coligação de Estivan, porque eles ficaram do lado ruim do Primarca. E o Fulgrim, no caso, esse oficial que mandou a mensagem, ele chamou para conversar, porque o Fulgrim estava tentando converter ele pro seu lado, ó. Aí ele levou ele até esse quadro da La Fenícia, e quando o oficial viu aquilo ali, ele viu uma coisa horrível, nojenta, péssima, e ele ficou aterrorizado com aquela visão, mas não deu tempo dele reagir. Quando a criatura que estava no quadro viu dentro da alma daquele oficial, ela viu apenas coisas boas, honra, lealdade e um cara pé no chão, que aí não podia ser. Slaanesh ao contrário disso aí. E ele mandou o Fulgrim matar esse comandante. E o Fulgrim não pensou duas vezes e cortou a cabeça do comandante. O Fulgrim também estava ficando cada vez mais insano. E essa coisa caótica no meio da nave estava tendo uma influência terrível, quase que comandando o corpo do Primarca. Um negócio péssimo, mas ok, só uma história legal aí dentro do livro, porque quando tem essas partes de corrupção caótica, é divertido falar sobre, pra te saber como se defender. E falando em corrupção caótica, vocês se lembram dos projetos e das pesquisas do chefe apotecário Fabius Bile? Pois é, o Fabius Bile aperfeiçoou uma droga de combate que deixava quem usava mais rápido, mais veloz, muito mais resistente, com todas as vantagens e qualidade, e num frenesi de batalha absurdo. E o cara se sentia muito acelerado, como se o tempo passasse devagar quando tu usava aquilo ali. E os soldados que usavam aquela droga ficaram absurdamente devastadores em batalha. Um dos soldados que utilizou essa droga, ele falou o seguinte: depois que ele usou essa substância, ele estava ali na nave mãe dos Emperor's Children, e que era o orgulho do Imperador, que era um lugar lindo, repleto
repleto por as maiores obras de arte, por música, por poesia, por perfume, cheirinho de ambiente, tudo que é bonito, tudo que é de bom. E ele dizia que ele não sentia nada. Aquelas obras de arte que antes ele admirava, ficava olhando por horas, agora para ele eram nada, a mesma coisa que um vazio. E ele sentia um vazio dentro dele. E a única vez que ele estava empolgado e feliz era quando ele usava aquela droga de novo. Então, ele desenvolveu aí um derivado do crack, isso pode ser. E ele fez uma coisa absurda e uma droga de batalha que começou a espalhar na legião, porque os soldados ativamente ficavam mais agressivos e violentos e se consideravam melhor em batalha. E como eles procuravam uma perfeição, qualquer coisa é válida na busca de se melhorar, e eles começaram a distribuir essa droga em cada vez quantidades maiores. Também isso colaborou e muito com a corrupção da legião pro excesso e pra Slaanesh. E finalmente, depois de vários abusos, o comando imperial, no caso a administração imperial dos humanos, mandou um pedido pro Fulgrim para ir até o Horus e ver as suas ações. O Fulgrim iria até o Horus, porque o Fulgrim é um duelista, e ele iria checar o que estava acontecendo, porque parece que o Horus estava liberando o Angron para fazer genocídios e massacres, coisa que o imperador já tinha proibido. Então o Fulgrim ia lá para ver se o Horus estava batendo bem da cabeça. Mal sabem elas que o Fulgrim ficou puto quando ele recebeu esse pedido, porque ele achava absurdo um mero mortal, um administrador imperial furreco, querer mandar nos seus superiores, querer achar e julgar as ações dos seus superiores. E aí o Fulgrim foi até a frota do Horus em Isstvan. Quando o Fulgrim chegou próximo da frota do Horus, ele se aproximou em um modo meio que de stealth, e ele chegou bem próximo da frota do Horus, e quando ele relatou quem ele era, eles já estavam em posição de ataque, com armas, canhões, tudo pronto para destruir a frota do War Master. E o Fulgrim, na ponte de comando, lembrou daquele aviso do Eldari: o Horus vai trair o Imperador. E o Fulgrim cogitou em abrir fogo e matar o Horus. Agora, ele pararia com tudo isso nesse momento, e essa aí é uma das melhores partes do livro, porque realmente fica uma dúvida absurda se o Fulgrim vai realmente começar uma guerra civil agora e acabar com Horus antes que a traição aconteça. Porém, atrás dele vem o comandante Eidolon, o Lord Commander Eidolon, que fazia parte ali daquelas Warriors Lodge, que provavelmente estava corrompido há um bom tempo. Trouxe para ele uma espada de prata, a espadinha caótica do Templo da Serpente, e ele falou: o senhor pediu a sua espada e falou que um oficial não deve ficar sem sua arma na ponte de comando. O Fulgrim não lembrava de ter dado essa ordem, mas ele pegou a espada, como se o corpo dele se mexesse quase que sozinho, e ele pegou a espada. No momento que ele pegou na espada, ele falou: não, o que eu tô pensando? Horus é meu amiguinho, eu não vou jamais atirar no meu amiguinho. E aí então ele decidiu ir até o Horus e conversar com ele pessoalmente. Chegando na nave, o Horus viu o Fulgrim. Por um tempo eles ficaram ali num stand-off. O Horus não sabia até que ponto podia confiar no Fulgrim. E aí o Fulgrim, conversando com ele, falou da ordem que ele veio para checar as ações do Horus e que ele achava isso ridículo. E o Horus falou: pois é, meu irmão,
eles vão nos substituir, nós vamos ser esquecidos, todas as nossas ações vão ser jogadas fora, e esses patéticos e gordos burocratas vão tomar toda a glória de nós, os verdadeiros merecedores. Mas não precisa ser assim. Quem tem esse plano é o imperador. Eu não acredito nisso. Você é forte, você merece mais. Junte-se a mim e juntos nós vamos garantir que aqueles que merecem a honra sempre a tenham. Você será considerado o melhor de tudo. Era o que ele queria ouvir. E aí o Fulgrim fez um carinho na careca do Horus, deu um beijinho e falou: já tô contigo, meu carecão. E o tipo pulou nos braços dele. E o Horus falou: puta que pariu, eu tô com a equipe B, eu vou morrer. Mas ok, o Horus ficou ali bem sem jeito, ó. Mas ele precisava do Fulgrim do lado dele. Então agora, mais um para sua traição. A gente já viu essa parte nos livros anteriores, mas é bem legal e nesse livro descreve bem as ações do Fulgrim e como aquela arma caótica corrompe e mexe a cabeça dele. E agora Fulgrim e Horus, antes amigos em honra, vão também ser amigos na traição. Isso aí vai dar merda grande. E claro, você já sabe que vai culminar isso aí na Batalha de Estivan 3. A gente já falou sobre isso no Galaxy in Flames, a gente já viu isso aqui. Mas o que você tem que saber é que os oficiais que o Fulgrim não gostava, ele mandou lá embaixo para morrer. E o Solomon Demeter, que eu não tinha falado antes, ele foi traído pelo Lucius o Eterno, que também estava aqui no planeta, mas o Lucius conseguiu se comunicar com o comandante Eidolon dos traidores, e ele falou com ele, pediu para voltar. Se ele ofereceu a cabeça de vários outros colegas ali e matar um oficial, e quando ele estava assim, o que aconteceu? O comandante Eidolon falou: tá bom, Lucius, se tu conseguir derrotar um oficial ali e matar outros Astarte, eu te libero para voltar para a Legião. E aí o Lucius, o Cobrinha, falou com o Solomon e convenceu ele que alguns soldados estavam pensando em desertar pro lado dos traidores. E ele fez algo bem convincente, porque esses eram soldados extremamente críticos do Solomon, que ele já não confiava e não gostava muito mesmo. E o que acontece também é porque a companhia dele foi toda pra cá, então eles morreram por um, mas no caso eles não confiavam muito nele porque não era o estilão dos outros, dos Emperor Children, que se achava o máximo, então eles tinham uma certa desavença com ele. E o Solomon então sempre teve uma certa desconfiança desses caras, e aí junto com o Lucius eles mataram esses soldados, e depois que eles terminaram de matar, o Lucius enfincou uma espada nas costas dele e matou cortando a cabeça do nosso Solomon. Então o Solomon no fim foi traído. Ele tinha ficado ferido no começo da batalha por causa dos bombardeios, mas depois ele conseguiu se recuperar e lutar. Só que ele deixou o Soltarvis, que mesmo sendo um oficial mais novo, comandar, porque ele já estava comandando a resistência a tempo, e ele ficou só comandando um grupo pequeno de soldados. Mas aí no fim, ele foi o oficial que foi morto pelo Lucius, e o Lucius trocou a vida dele então para voltar para a Legião, agora no caos. Lamentável, vergonhoso, traidorzinho, desgraçado, corrompido por Slaanesh. E esse é o destino, infelizmente, do nosso Solomon. E quanto ao Fulgrim, onde é que ele estava durante essa batalha de Estivan 3? Durante a batalha de Estivan 3, ele deixou o comandante Eidolon ali, e o Fulgrim e uma parte da sua legião foram até o Ferros Manos. No caso, a parte mais leal da sua legião foi até Ferros Manos, porque ele convenceu o Horus de que ele poderia trazer o Ferros Manos para os traidores. O Horus calculou, e a probabilidade do Ferros Manos trair o Império era baixíssima, porque o Ferros Manos era super leal. Mas o Fulgrim era o que mais teria habilidade de convencer o Ferros Manos a trair o Império. E o Fulgrim então foi até o Ferros Manos, onde eles estavam reparando a sua armada. Eles botaram as naves dos Emperor Children bem
mas bem próximas dos Iron Hands, numa formação assim, tipo, dentro da formação deles. É meio que uma espécie... Imagina que as naves dos Iron Hands estão por fora, eles vieram por dentro. Por que essa penetração por dentro dos Iron Hands? Talvez seja uma mensagem ali para Ferros Manos, mas não. Era um posicionamento para pegar eles desprevenidos, caso o plano desse errado, enquanto os Iron Hands faziam ali o reparo e o ressuprimento, depois daquela gigantesca batalha com os Diasporex, que eles sofreram bastante danos. Até uma coisa legal, o Fulgrim ali, depois que ele pegou a espada do demônio e ficou meio fora, ele se recusou até a fazer uma cerimônia de vitória na nave que salvou a vida dele, o Fist of Iron dos Iron Hands, porque a nave estava danificada demais para fazer uma cerimônia bonita. Então, cara, o Fulgrim estava fora. E quando ele veio aqui, o Ferros Manos, como conversou ali com o oficial, e falou o seguinte, que traduzindo para língua de gente, porque né, o Ferros Manos fala esquisito, ele falou o seguinte: não comenta nada sobre a gente ter salvado a vida do Fulgrim. Por quê? Porque ele sabe os pontos que doem e os pontos que o Fulgrim gosta, e cara, não precisa, ele não salvou a vida do Fulgrim por glória, por agradecimento pessoal, ele salvou a vida do Fulgrim porque ele gosta do seu irmão, e é isso que é o certo a fazer. Mas o Fulgrim via de outro jeito, porque uma coisa falava na cabeça dele, que o Ferros Manos o salvou para se achar superior a ele, e agora o Fulgrim foi conversar com seu irmão e explicar para ele da traição. Quando o Ferros Manos escutou isso, ele falou, que repete, e o Fulgrim falou, junte-se a nós, o Imperador nos traiu. E o Ferros Manos, não, isso é loucura, não faz isso não. E o Fulgrim falou, é o único jeito, você tem que ver que o caminho do Horus é a nossa salvação. E o Ferros Manos ali soltando uma lágrima de masculinidade falou, você é um idiota, Fulgrim. E aí eles começaram a lutar. O Fulgrim puxou uma espada, a espada que o Ferros Manos deu pra ele, e o Ferros Manos puxou o martelão, e eles começaram a se enfrentar. Mas o Fulgrim é muito mais ágil e habilidoso no duelo que o Ferros Manos, e eventualmente, o Ferros Manos usou a sua mão para segurar a espada de energia que ele criou, a Fireblade, e ele quebrou a espada com as próprias mãos, chorando assim. Porque se ele fez pro seu Fulgrim, ele vai destruir. É tipo, sabe quando as crianças falam, corta aqui, quebra aqui? É mais ou menos isso. Ele quebrou a espada de energia com as mãos para mostrar pro Fulgrim que aquela relação deles, aquela amizade deles tinha sido partida. Quando ele quebrou a espada de energia, ele não se tocou que uma espada de energia é um pequeno reator de plasma, e aquilo ali explodiu na cara dele, o derrubando no chão e fazendo ele perder a arma. O Fulgrim então pegou o martelo que ele tinha feito pro Ferros Manos, o Forgebreaker, apontou para ele e falou, você é um idiota. E o Ferros Manos falou, é melhor você me matar agora, senão eu vou te pegar. E aí o Fulgrim falou, quero ver você tentar, e deu um pum, mas não para matar, só para deixar ele inconsciente. E o Fulgrim saiu, deu a ordem para a sua guarda de elite começar a enfrentar e matar a guarda de elite do Ferros Manos, que foi pega totalmente de surpresa, e a guarda de elite do Ferros Manos, vários morreram, e o Fulgrim se retirou. E quando as naves do Fulgrim receberam a mensagem, elas abriram fogo com tudo nas naves dos Iron Hands, causando um dano a curta distância, com naves que não estavam nem com o escudo ligado, a maioria delas estava reparando. E aquilo ali foi uma devastação absurda, porém eles não ficaram tempo suficiente para deixar a formação dos Iron Hands se recuperar, e eles simplesmente fugiram dali, causando um estrago absurdo na frota dos Iron Hands, que já tinha sido danificada antes, e vazando da região. Se fosse qualquer outra legião, iria levar anos e anos para reparar as naves,
Porém, depois que o Ferros Manos acordou, ele deu a ordem para reparar as naves e ir atrás do Fulgrim, e eles sucatearam as naves mais danificadas para reparar as melhores, e eles conseguiram em apenas alguns meses restaurar uma frota capaz de lutar no espaço. Então, apesar de ter apanhado bastante, eles, com ódio, cara, eles fizeram a frota o mais rápido possível para poder enviar a Legião para se vingar do maldito Fulgrim, o traidor. E aí nós voltamos para Estivan. Depois que acaba a batalha de Estivan 3, o Fulgrim chega e o Horus comanda ele a criar uma força e no caso, uma linha defensiva e uma posição estratégica no planeta de Estivan 5. Estivan 5 vai ser aonde as legiões vão se enfrentar no chão e aonde ele espera segurar o óbvio contra-ataque dos lealistas. E por quê? Porque uma nave escapou para mandar a mensagem e outra porque o Fulgrim deixou o Ferros Manos vivo. Além de não conseguir trazer o Ferros Manos pro seu lado, ele não destruiu os Iron Warriors por completo. Então, eles iriam vir para se vingar com certeza. E o Horus sabia disso, era uma coisa lógica. Então, ele precisaria estar pronto. O Fulgrim, quando ele recebeu essa ordem do Horus, ele ficou: não, eu não vou trabalhar na terra. Você quer que meus homens sujem suas mãos com terra? Isso é abaixo de nós. E aí, o Horus, mostrando sua imensa genialidade, falou: não, Fulgrim, é que esse ataque é um ponto pivotal na nossa defesa. Eu não sei falar essa palavra direito, mas é um ponto principal da nossa defesa e do plano maior. Se essa defesa quebrar, nós seremos destruídos, e o único que eu posso confiar para fazer o melhor trabalho possível e superar todos os outros é você. O Horus tá ligado, o Horus é um diplomata fenomenal, e ele tá falando aqui o que o Fulgrim quer ouvir. Então ele usou o ego do Fulgrim para controlar o Fulgrim, né, porque é o jeito mais fácil de controlar o Fulgrim. E aí o Fulgrim então ficou comandando e liderando a construção das defesas em Estivan 5, aonde eles iriam encontrar o óbvio contra-ataque dos lealistas. E o Horus, cara, como é que eu vou dizer quando ele tá puto? Mas ele tá puto porque, cara, sem o Ferros Manos, o Fulgrim, fez uma cagada imensa. E ele avisou pro Império da traição. Então qualquer um que tivesse dúvida agora teria certeza do que tá acontecendo. Então, boa, Fulgrim, fez cagada, mas tudo bem, né? A gente não consegue escolher os aliados que tem. E agora ele teria que dar um jeito com o que ele tinha em mãos. E uma coisa também interessante nesse livro é nesse finalzinho do livro que tem aquele concerto da outra relembradora, que ela invoca ali os demônios de Slaanesh, começa a matar os mortais na arquibancada, e é nesse ponto que os instrumentos dos artistas viram meio que um som, um ruído horrível, e esse ruído horrível consegue alterar a realidade, e com aquela morte, sacrifício, coisa que está acontecendo ali, esses instrumentos caóticos dão origem aos primeiros Noise Marines, que utilizam esse barulho caótico de Slaanesh como uma ferramenta e uma arma. Então os primeiros Noise Marines aparecem nesse livro devido ali às ações daquela relembradora, que acaba fazendo um ritual e matando todo mundo, incluindo ela mesma, mas os Astarte utilizam aqueles instrumentos agora caóticos como armas, né? Então, parabéns, relembradores idiotas, fizeram cagada, mas as outras legiões sabiam, só os Emperor Children não perceberam que humanos normais aqui junto numa guerra não ia ser uma boa ideia, mas só achei legal, porque os Noise Marines são interessantes, e é a parte mais única dos Emperor Children, e é que é divertido, cara. Como é que funciona isso aí? Primeiro, é que o instrumento é caótico, né? Feito ali com todo um ritual, sacrifício e tudo mais, mas também o barulho nada mais é do que uma forma de cântico. Quando eles fazem esse ruído, é como se eles emitissem um canto caótico que vai mudando a realidade ao redor deles. Assim como invocar criaturas demoníacas, eles fazem ali os rituais, invocam com umas palavras-chave. Eles utilizam o som. O que é falar? Falar é som.
o som do instrumento é som também. É como se o instrumento fosse uma pequena ferramenta para quebrar a barreira entre o material e o imaterial, causando assim imensa devastação. Interessante, é uma lore legal dos Nós Marines. No jogo de mesa, pelo que eu lembro, todo mundo pedia para ele ser bufado, porque eles eram meio fraquinhos, mas vamos ver se agora nas novas edições eles vão lembrar, já que eles vão fazer o novo modelo do Fulgrim, talvez eles recebam um buff e novos modelos também, porque é bonito, não? Os Nós Marines é especial. E quanto ao Ferros Manos e o Fulgrim e a Batalha de Estivan V, eu já falei isso aqui na história do Fulgrim, mas vou resumir só ao final, porque a Batalha de Estivan V um dia eu quero falar melhor sobre ela. Mas principalmente, o Ferros Manos, cego pela raiva, não recuou e continuou atacando, até chegar na posição onde o Fulgrim estava. E agora o Ferros Manos estava com a arma que ele fez pro Fulgrim, a Fireblade. Ele reconstruiu a arma e o Fulgrim estava com o martelão e com a espada de prata da cobra. E agora eles trocaram a arma. Tipo, no primeiro duelo o Fulgrim estava com a espada e o Ferros com o martelo. Agora o contrário. E novamente o melhor duelista foi o Fulgrim. Apesar de tudo, o Fulgrim é muito mais ágil, rápido e melhor em combate do que o Ferros Manos. E o Fulgrim ali ainda ficava falando, deixando o Ferros Manos cada vez mais puto. E aí o Ferros Manos errou, o Fulgrim conseguiu desarmar ele, e aí o Fulgrim, usando a sua espadinha de cobra malvada de Slaanesh, cortou a cabeça do Ferros Manos no final do seu duelo terrível. E o Ferros Manos, apesar de toda a sua força e resistência, ficou cego pelo ódio e acabou perdendo a cabeça. No momento que o Ferros Manos perde a cabeça, o Fulgrim cai em pranto, porque o choque da morte do Primarca meio que tirou a corrupção demoníaca dele instantaneamente. E aí ele percebeu a cagada que ele fez. Ele olhou: não acredito que eu arranquei a segunda cabeça do Ferros que eu mais gosto. E ele ali chorando. E de repente a criatura de Slaanesh, que estava conversando com ele sempre, agora... detalhe, o Fulgrim, no final, ele tentou não matar o Ferros Manos, ele tentou parar e pedir pro Ferros Manos se render, e o Ferros Manos não se rendeu, e a criatura comandou diretamente o braço do Fulgrim para cortar a cabeça do Ferros. Tipo, o Fulgrim não conseguiu resistir, ele se mexeu involuntariamente para matar o Ferros Manos. E agora, com a cabeça dele nas mãos, o Fulgrim chorando, vem uma mensagem na cabeça do Fulgrim: Fulgrimzinho, Fulgrimzinho, pobre Fulgrimzinho, você fez uma coisa muito feia, não é, Fulgrimzinho? E o Fulgrim: me deixa, eu só queria esquecer. E a criatura diz: você pode esquecer, eu posso te ajudar a esquecer, Fulgrimzinho. Você quer esquecer de tudo, Fulgrim? É só dizer que sim. E aí o Fulgrim aceita a proposta da criatura e ele entrega o seu corpo pro monstro. A criatura demoníaca de Slaanesh possui o corpo do Fulgrim por completo agora, e a mente do Fulgrim, ela acaba ficando aprisionada naquele quadro. Você se lembra daquele quadro antigo, o quadro de sangue, víscera e tudo mais, que antes a criatura habitava? Pois é, a única coisa que destoa nesse quadro são os olhos. Os olhos do quadro se mexem e dão uma impressão de pavor, dor e tormento eterno. É ali que o Fulgrim está. É o que acontece quando você dá ouvidos às vozes do outro lado. E no final do livro, a criatura com o corpo do Fulgrim entrega a cabeça do Ferros Manos pro Horus, e a criatura se revela. Ela mostra que é um demônio, que não é o Fulgrim de verdade. Por quê? Porque se o Horus descobrir, talvez o Horus desespere e mate ele. Mas no caso, a criatura está tomando um risco imenso ali com o Horus, mas o Horus não mata a criatura, e o Horus meio que pensa
que um dia ele vai fazer algo para resgatar o seu irmão, meio que tentar fazer ele de volta, mas ele fica pensando em um jeito de se livrar dessa coisa que está na cabeça do Fulgrim. Vamos ver o que vai acontecer depois, em outros livros mais à frente. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e o Imperador protege.